pessoal! Sejam todos bem-vindos para a imersão do benefício por incapacidade com sessão todos os dias. E aí, vocês estão bem? Cuidado para não ser descoberto pelo INSS. Vocês viram aí, né? O INSS já está atrás de mim de tantas vidas e tantos advogados que estão tendo as vidas mudadas e, além disso, todos os segredos que estão sendo revelados para a concessão todos os dias em benefícios por incapacidade. É uma brincadeira, mas podia tranquilamente ser verdade. No Mentor em benefício por incapacidade, a gente já mudou mais de 600 realidades de escritórios de advocacia, que nem eram escritórios, mas se tornaram escritórios, ou eram escritórios, se tornaram vários escritórios. Então seja muito bem-vindo para a imersão, que é o evento que vai acontecer antes da abertura do Mentor em benefício por incapacidade, que vocês já estão acostumados, vocês já sabem como é que é, e se você não sabe, calma, que eu vou te contar um pouquinho sobre isso. Olha, esse nosso encontro ele vai ter duas partes. Nós vamos dividir ele um pouquinho aqui na parte introdutória, onde eu vou te contar um pouco sobre como a gente faz lá no escritório e quais são pontos que eu acredito que são pontos importantes que você precisa entender para ter finalmente as concessões que você quer nos benefícios por incapacidade. E no segundo ponto, a gente vai abrir a caixa preta do escritório. E eu vou abrir aqui o escritório de advocacia Patrícia Bonetti, com todos os resultados que a gente tem em processo de benefício por incapacidade, para mostrar para vocês todos esses pontos que são passos da metodologia de resultado, que eu acredito que são importantes, para que você consiga finalmente ter concessão todos os dias, aí também no seu escritório. Então, ó, vai se chegando, respira, presta aí atenção no que a gente vai falar. Deixa aqui os seus comentários, conta aqui o que você está achando. Aproveita aí que a professora ainda está tranquila e na paz de Cristo. Posta uma foto da professora lá nos seus stories. Marca a Pro. Depois você me conta o que você achou. E se você não me conhece, você já vai se acostumando, porque é assim mesmo. A advocacia de resultados é aquela advocacia que você escolhe viver da maneira que você quer. E esse é o mais importante. Mas antes de começar a falar propriamente dos benefícios por incapacidade, a gente podia bater um papo importante aqui sobre como é que está a sua advocacia nesse momento. Quantos clientes você tem? Quantas pessoas você tem agora de mãos para te auxiliar dentro do seu escritório? Como é que estão todas essas coisas aí, pessoal? Como é que está o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? WhatsApp para responder, a separação do CNPJ com o seu CPF. Será que isso é importante para a gente entender? Mas, Patrícia, aqui não é um encontro para a gente falar de benefícios por incapacidade? É, mas está tudo correlacionado. A gente precisa começar a entender que enquanto nós não enxergarmos nós mesmos, como empresários, donos do nosso negócio e o nosso escritório como empresa, tudo aquilo que a gente acha que é necessário de saber sobre a parte de direito, especificamente sobre a nossa área de atuação, não vai ter tanto sentido, sabe? A minha vida de verdade só mudou, e eu anunciei isso para vocês, que dentro dessa imersão de benefícios por incapacidade, concessão todos os dias, como transformar um cliente em vários contratos, eu ia mostrar para vocês exatamente aquilo que eu fiz. E o meu propósito, ele começa aqui. Então, vamos pensar um pouquinho em como você está agora. Vamos fazer um exercício, pensa aí. Se você tiver com alguma coisa para escrever, escreve aí. Se você não tiver com nada para escrever, só pensa. Quanto tempo de advocacia você tem agora? Quantos processos ativos você tem judiciais e administrativos nesse momento? Qual foi o seu faturamento no ano passado? Qual vai ser o seu faturamento previsível para esse ano? Se você for mais detalhista, qual foi o seu faturamento previsível para o primeiro semestre e para o segundo semestre? Quantas pessoas você pretende ter na sua empresa nos próximos 12 meses? E nos próximos 24, 36? Já parou para pensar nisso? Tem algumas outras perguntas que também são importantes, que é: qual é o seu inegociável? O que você quer de verdade quando você tiver filhos e você precisar ir em uma reunião e acompanhá-lo em um evento, estar presente em alguma apresentação? Como você quer estar se sentindo nesse momento? E eu estou perguntando tudo isso para vocês porque a gente já treinou dentro do entendaprevidenciário.com
fora todos os outros locais por onde eu já passei. Mais de 4.000 pessoas. E no fim das contas, pessoal, a dor é sempre a mesma. E todo esse desenvolvimento profissional que a gente faz é para, na verdade, conseguir ter uma vida pessoal melhor. Só que se você não conseguir responder nenhuma dessas perguntas, se você não conseguir entender que o número de processos, na verdade, ele não importa, mas sim a qualidade do processo, o tal cliente ideal, que eu já venho falando tem muito tempo. Só que nem todo mundo ainda conseguiu entender o que significa de verdade ter o cliente ideal. Ter o cliente ideal significa poder precificar o seu serviço de acordo com o valor que ele efetivamente tem. Ter o cliente ideal significa ter o equilíbrio melhor entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Saber quem é o seu cliente ideal te possibilita, além de todas as inúmeras coisas dentro, obviamente, da sua vida profissional, de toda a liberdade financeira e geográfica que você espera que a sua profissão te traga, ter também a vida vivida que você espera na sua vida pessoal. Então é o seguinte, eu optei dessa vez por começar por aqui, por trazer toda essa narrativa para vocês antes, para a gente pensar primeiro nesse tal inegociável, para a gente entender por que vocês estão aqui agora. Ah, porque eu quero ter concessão, porque eu quero entender o que a Patrícia Bonetti faz para ter concessão em benefícios todos os dias lá no INSS. Eu quero entender como é que ela consegue reconhecer incapacidade de 10, 15 anos dali para trás, ter essa declaração em processo e conseguir ganhar 100, 200, 300 mil reais em um benefício por incapacidade. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá, mas qual é o propósito disso? Para que isso? Para ter liberdade financeira e geográfica. Para quem? Ah, para mim, mas você vai viver isso sozinho? Não é sozinho que a gente quer viver tudo isso. Então, reprograme tudo que você está acostumado a ouvir, porque uma advocacia de resultado, para mim, agora, ela é uma advocacia que tem um equilíbrio. E que ela tem um equilíbrio entre a fé, entre a saúde, entre a família e a profissão. Não dá para ser hipócrita, galera. É óbvio que você precisa do trabalho e dos resultados que ele te proporciona para que você consiga ter tudo isso. Mas se você tem uma vida profissional muito boa, sem propósitos correlacionados com tudo aquilo de sonhos e anseios outros que você tem que não são profissional, também perde o sentido. Tá certo? Tá certo. Então, bora lá. Dentro dos benefícios por incapacidade, por que é tão importante a gente entender o passo a passo de uma metodologia de resultados? Porque é o seguinte, se a gente vai falar em ter resultados em benefício por incapacidade, nós temos que começar lá do início. E onde nós temos que começar? Atendimento do cliente. Na verdade, antes, a gente precisa prospectar esse cara. A prospecção do cliente, o atendimento do cliente, a separação dessa documentação, montagem de estratégia para identificar se um novo administrativo, se já vamos direto para o judicial, se for judicial, qual que vai ser a estratégia que nós vamos utilizar, vou utilizar todos os indeferimentos anteriores, não vou utilizar todos os indeferimentos anteriores, como é que eu vou fazer isso daqui? Isso daqui é muito importante, tá? A gente vai falar, obviamente, disso, a gente precisa de aulas e mais aulas para falar sobre isso, mas tem pontos específicos que eu quero trazer para vocês aqui nesse encontro de hoje. Depois que a gente definiu para onde a gente vai, vem toda a instrução. Montagem de uma boa petição, a famosa desenhando para o excelentíssimo, onde a gente já traz elementos na própria petição inicial probatório que vai junto com a sua narrativa ali dos fatos reais que estão acontecendo ali na vida daquele cliente que se sente incapacitado laborativamente falando para demonstrar o direito. A gente ainda tem que se preocupar com cálculos. Qual que é a renda mensal inicial desse benefício? Quanto de atrasado isso vai gerar? Porque, afinal de contas, isso vai, inclusive, definir a competência da nossa demanda. Outra coisa que também define competência, a natureza desse benefício. Você sabe realmente identificar uma natureza acidentária e uma natureza comum para saber para onde é que você vai com esse processo? E se não tiver sido reconhecido na via administrativa, mas você acreditar que esse benefício realmente é de natureza acidentária, para onde é que você vai com isso? Como é que você faz? Tem que passar pelo administrativo? Precisa do prévio requerimento administrativo nesse sentido? Não tem que passar? O que a gente faz aí? E agora? Isso tudo são coisas que a gente tem que pensar quando a gente está prospectando. Nós, advogados, temos um problema muito sério.
a gente deixa para resolver o problema depois que ele já existe. Mas a gente poderia, principalmente nós previdenciaristas, começar a trabalhar um pouco mais preventivamente. A gente gosta de trabalhar no repressivo. Fatal, um monte de processos, telefone, WhatsApp, nananã, e aí a gente trabalha bem. Mas se a gente conseguir se antecipar a isso, e aí vocês estão dizendo, não, Patrícia, ninguém trabalha bem desse jeito. Mas eu tenho certeza que possivelmente essa é a sua realidade. E aí eu tenho uma pergunta já para te fazer. O que você está fazendo para mudar isso agora? Agora, nesse momento. O que você está fazendo para mudar isso? Eu não estou dando conta de nada disso. Pois é, a gente precisa reestruturar isso daí. E isso a gente fala. É, na verdade, o primeiro módulo, onde a gente fala sobre o atendimento. Mas eu entendi que eu preciso entrar aqui também dentro da sua empresa. Porque enquanto você não se enxergar como dono da sua empresa, você não vai conseguir gerir o seu negócio da maneira correta. Por mais que eu te ensine tudo o que você precisa saber sobre benefícios por incapacidade. Por mais que você fique expert e você consiga empregar a minha metodologia, assim como vários nomes, grandes nomes, que inclusive estão aí no mercado hoje como expert também, trazendo para vocês treinamentos inúmeros, trazendo mentorias de 10, 20 mil reais por aluno, depois que entendeu a mágica do que é empregar o método do benefício por incapacidade. Porque a gente consegue utilizar tudo que eu vou falar para vocês aqui em benefícios por incapacidade, em aposentadorias da pessoa com deficiência e benefício de prestação continuada para as pessoas com deficiência. Porque quando vocês entendem o núcleo da coisa, vocês nunca mais perdem benefício dessa maneira. Vamos embora, então? Se a gente começa lá do início, na questão de entender quem é esse cliente ideal, isso é uma coisa muito boa, gente. Benefício por incapacidade é muito simples, se vocês pararem para pensar comigo. Porque qualquer pessoa pode ter direito a um benefício por incapacidade. Qualquer uma. Eu, você, a pessoa que está passando aí do seu lado agora, a pessoa que está fazendo comida, montando café da manhã, seja o que for. Qualquer um de nós podemos ter benefício por incapacidade. Porque nenhum de nós estamos propensos a não pegar uma doença que pode gerar uma incapacidade, mesmo que temporária, aqui para o trabalho. Se a gente sair daqui agora e torcer o pé, benefício por incapacidade. Se você acordar gripado e isso se desenvolver um pouquinho mais, talvez benefício por incapacidade. Se você perder a voz, a depender do tipo de profissão que você exerce, benefício por incapacidade. Além de, obviamente, todas as outras situações que não tem como controle, como, por exemplo, a própria Covid-19. Ela foi exatamente a maior exteriorização de que a análise biopsicossocial é importante na hora de nós identificarmos a existência de uma incapacidade elaborativa e o quanto esse benefício ele é importante. Se ninguém deu valor para benefício de auxílio-doença antes, o famoso auxílio-incapacidade temporária agora, ou encostar na caixa, né? O teu cliente vai chamar de encostar na caixa. Depois da pandemia, talvez as pessoas começaram a olhar isso de um olho diferente. Então, desde esse momento, é uma coisa muito simples. Agora, se as pessoas não sabem que você é advogada, se as pessoas não sabem com o que você trabalha, elas podem ter a maior dor do mundo e você o melhor remédio para resolver essa dor. Literalmente, de todas as pessoas que estão ao seu redor. E adivinha, você não vai vender? As pessoas precisam saber. Então, você tem que se posicionar de maneira correta. E hoje, quando a gente fala se posicionar, as pessoas já imaginam exatamente isso daqui que vocês estão vendo, né? Um cenário, uma roupa bonita e está nas redes sociais. Só que você tem que identificar se o teu cliente ideal está na rede social. Se quando você está aqui comigo agora falando, se faz sentido para você fazer qualquer tipo de prospecção lá nas redes sociais. É óbvio, pessoal. Hoje é muito importante que vocês apareçam, é muito importante que vocês estejam presentes no máximo de redes possíveis, mas se não for o teu cliente ideal que está lá do outro lado, você está empregando esforços no lugar errado. Eu tenho alguns alunos que fizeram parte desse treinamento comigo antes e eles passam de sítio em sítio aos domingos. É a melhor prospecção que eles têm. Eles não gastam tempo, por exemplo, gravando vídeos, mas todos os domingos para eles são cruciais. E eles passam de roça em roça, captando clientes. Eles passam, oferecem o serviço, identifica o direito daquelas pessoas, identifica a necessidade daquelas famílias e socorre elas. Dentro dessa questão toda da prospecção, você vai começar a entender quem são os seus clientes, inclusive para algum tipo de custo que você pode começar a implantar na sua advocacia para consultas.
Ah, mas aqui na minha cidade não dá consulta. Será? Ou é você que não está conseguindo empregar, ou mostrar o valor que efetivamente tem o seu trabalho para essas pessoas. É muito sobre entender a diferença de preço e de valor. Mas tudo bem se você estiver no início da sua advocacia agora e não der para cobrar. Tá tudo bem, a gente não cobra de todo mundo, a gente não começa cobrando. Tá tudo bem. Esse é um ponto importante para você entender, para que os próximos passos passem a ser mais simples. A montagem da estratégia, pessoal, a separação de documentos e a estruturação da sua petição junto com aquilo que você vai juntar ali de documentação tem meio que uma correlação única aí. Então, entende assim, ó, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: muda para agora o seu atendimento do cliente ideal. Muda para agora a forma que você está fazendo atendimento do seu cliente ideal de benefício por incapacidade. Quando você faz o atendimento de benefício por incapacidade, você está perguntando única e exclusivamente aquelas coisas que tem lá na sua ficha? É só lá o que tem na sua ficha que você pergunta. Se estiver fazendo isso, está tudo errado. Tudo errado. Como é que você pergunta para um cliente de benefício por incapacidade as perguntas que vão nortear todo o processo e fazer com que você ganhe esse processo? Quais são as profissões que o senhor já exerceu? Todas, não só a de agora. Todas as profissões que o senhor já exerceu na sua vida. Quais são as dificuldades reais que o senhor identifica que o senhor tem hoje, que o senhor não tinha antes de ter essa doença ou de ter sofrido esse acidente? Quais são as limitações que o senhor tem no seu dia a dia, lá na casa do senhor, por exemplo? Qual é essa limitação? O senhor consegue comer sozinho, tomar banho sozinho, fazer as coisas da sua casa sozinho, sim ou não? Tudo isso, pessoal, são coisas que vão norteando os seus próprios fazimentos dos fatos, na hora que você sentar para elaborar aquela ação. Então, existem várias perguntas. Qual que foi a data? Se notou que piorou ou não? Se isso teve alguma correlação com o trabalho? Se quando entrou com o trabalho você sentia esse tipo de dor? Se sente dor? Se sente dor fazendo o quê? São todos os dias? Existe um período do dia que isso acontece? Como é que essa pessoa chega no trabalho? Enfrenta horário de pico? Tem que pegar a condução? Tem que ter esforço físico? Pode exercer atividade diversa? Existe algum tipo de grau de escolaridade que essa pessoa tem nesse momento, juntamente com a idade, o local onde ela mora, um acesso a tratamento adequado a patologias? Como é que funciona isso? São tudo perguntas importantes. Ah, Patrícia, eu só tenho indeferimento dos meus benefícios, tanto no administrativo quanto no judicial. Será que o erro não está em você, em não saber instruir o cliente? E depois, quando você larga esse cara para a perícia, você simplesmente deixa ele lá para a perícia. Você não liga para ele, não dá toda uma instrução, não orienta ele como ele deve se adequar, qual a roupa que ele deve usar, como ele deve se comportar, o que responder, como responder na perícia. Se o perito pedir para fazer lá todas aquelas movimentações que a gente já está acostumado, levanta braço, abaixa braço, deita, né? Tem peritos, inclusive, pedindo. E nessa semana de gravação desse conteúdo que eu tô gravando para vocês, a gente teve 2 denúncias de perito no escritório. 2 peritos diferentes da mesma semana aqui do TRF3 pediram para que os clientes tirassem a roupa na hora da perícia. E aí é um pouco demais. Então a gente precisa entender como é que você vai saber que isso aconteceu com seu cliente se você não dá atenção para ele, se você não liga para ele, se você não responde ele no WhatsApp. Sabe como é que a gente tem acesso a todos os detalhes dessas informações? Porque, obviamente, isso não veio escrito no laudo. Falando com o cliente, pessoal. Eu tenho processos que a gente ganhou no escritório que lá no laudo estava tudo bonitinho e redondo. Mas, na hora que a gente foi perguntar para o cliente, por exemplo, o perito colocou que ele pediu para ele subir na maca e ele conseguiu subir sem nenhum problema. E aí, na hora que conversar lá com o seu Francisco dizia pra gente: não, doutora, imagina. Que maca? A roupa dele e a bolsa dele estavam lá em cima da maca. Eu não consegui subir na maca, ninguém subiu na maca. E com uma única manifestação a gente reverter esse processo, ganhar esse processo. Então são coisas que eu preciso chamar a atenção de vocês e que é óbvio, né, gente? Dentro do Mentor hoje a gente tem mais de 40 horas de aula para falar sobre tudo isso. Análise de CNIS, qualidade de segurado, carência, o que é muito importante. Eu tenho visto a gente se preocupando um pouco mais com a incapacidade, se preocupando um pouco mais com a qualidade dos laudos e prontuários médicos, com a solicitação dessa documentação de maneira mais formalizada, que venha melhor, até a solicitação do laudo da Patrícia Bonetti, que ficou famoso por aí, que é a famosa cartinha de pedido de laudo médico
para os médicos que fazem tratamento desse segurado para que leve até a perícia no dia correto. Isso tudo é muito importante, mas existem vários outros fatos para além disso. A forma com que você vai falar com esse cliente, que você vai atender esse cliente, isso tudo vai te trazer um conforto melhor na hora de você fazer a sua demanda. Então vamos pensar no todo aqui de coisas que são importantes que a gente precisa pensar. Qualidade de segurado e carência. O quanto é importante a gente saber disso para pedir benefício por incapacidade? Uai, muito. A isenção da carência, a recuperação dessa qualidade de segurado, o período de graça após as alterações da IN 128 de 2022, pessoal, que inclusive possibilitaria para a gente ter um período de graça após a contagem do período das parcelas de recuperação, para os seus clientes que são aí parados no bendito do pente fino. O cara teve o benefício cessado no pente fino, saiu, recebeu aquelas 18 meses de parcelas de recuperação. A legislação diz pra gente que agora isso é tempo de contribuição. E se isso é tempo de contribuição, aquele período de graça de 12, 24 e 36 meses só poderia começar a contar a partir disso. E olha só que boom. A gente pode transformar a ausência de qualidade de segurado em até 54 meses. A gente já está com algumas teses dessas no judicial. Ainda não tivemos julgamento sobre isso, mas eu acredito que a gente não vai ter problema. Agora é lei. Está na IN 128. Isso é muito importante de vocês saberem. Quando vocês entram com um processo de benefício por incapacidade, vocês continuam acompanhando a qualidade de segurado desse cliente? Ou você simplesmente porque entrou com um processo e o processo está indo bem e tem documentação médica boa, você simplesmente abandona e deixa lá? Você não está mais olhando se a qualidade de segurado do cara está sendo mantida. Ah, mas aí ele passou na perícia. E aí ele passou... E aí tá tudo bem, você não precisa mais pegar nenhum laudo médico novo. Antes da perícia. Ah, a perícia dele foi marcada, a gente tem no escritório já perícias marcadas para 2025. Obviamente a gente já tá recorrendo disso. Mas existem perícias marcadas para 2025. Será que a qualidade de segurado do meu cliente vai estar mantida até lá? E a documentação médica? Será como que eu tenho que manter a atualização dessa documentação médica para que quando finalmente ele passe na perícia, ainda reste configurada a bendita da incapacidade laborativa, uma vez que demorou muito tempo até entre o momento do descobrimento da incapacidade e o momento que ele efetivamente passa ali pela perícia médica. A gente precisa tomar cuidado com esses detalhes que vão fazer, talvez, você ganhar o processo, mas não levar o processo. Já pensou? Que frustrante. E isso acontece várias vezes, tá, pessoal? Eu não sei se já aconteceu com você, de ganhar um benefício por incapacidade, mas não conseguir levar a concessão. Justamente porque entre uma coisa e outra perdeu qualidade de segurado, perdeu carência, não tem documentação. A data do início da cessação, a data do início da incapacidade fica fixada onde você quer, mas a data da cessação ficou fixada na data da perícia. Por que será que isso acontece? Tem uma explicação. Da data do início da incapacidade ficar fixada no dia da perícia. Nossa, mas a sala do perito ela é insalubre? Não, talvez a instrução que você fez ela não foi correta. Será que você não juntou algum documento médico novo entre a data que você distribuiu a sua ação e a data da realização do ato pericial e você não conseguiu trazer uma correlação da existência, da continuidade dessa incapacidade laborativa? Será que você conseguiu, de alguma forma, comprovar um certo agravamento com esse documento que você juntou no curso do processo que você achou que ia te ajudar, mas que, na verdade, te prejudicou? Porque você alterou sem querer a data do início da incapacidade, que era aquela que você estava pedindo de 2019, 2018, 2020, 2021, por conta de um único documento médico que você juntou? Você sabe realmente fazer a correlação entre um prontuário médico de 200 folhas e um único laudo novo, anterior à data de um ato pericial, no judicial ou no administrativo, para não perder a correlação da data do início da incapacidade que você está pedindo? Isso é muito importante. Isso não se aprende do dia para a noite. Calma o coração. Mas é importante. Você só vai começar a ter resultados de verdade quando você entender que essas coisas mínimas, elas vão fazer toda a diferença lá no final do teu processo. Existem outras coisas. A orientação da perícia de maneira adequada. Tem pessoas que orientam os clientes a ir na perícia mal vestido, a não pintar a unha, a não pintar o cabelo e chegar lá parecendo que não consegue fazer nada. Ah, se o perito te pedir para abaixar, não abaixe.
Olha, agora tem essa, né? O perito tá fazendo o teste da caneta. Ele derruba a caneta no chão e se você pegar, você não vai passar na perícia. Não é isso. A gente não precisa orientar o nosso cliente a mentir na perícia. Só que quando trata-se de incapacidade, pessoal, não tem como saber que ela vai estar exteriorizada da maneira mais grave que ela poderia bem no dia da perícia. Imagina aí um caso de BPC deficiente, por exemplo, uma criança autista. Como é que a gente faz para que essa criança esteja no pico do momento ruim da patologia dela no dia e na hora da perícia? Isso não existe. Uma pessoa que tem problemas ortopédicos, que sente muita dor, que sente restrição. Uma pessoa que tem convulsões, ataques epiléticos. Como é que a gente controla para que isso aconteça exatamente no momento da perícia? Não tem como controlar. Isso não existe. Mas existem formas de você fazer com que o seu segurado vá melhor na perícia. Olha, vocês querem ver um negócio que me mata do coração, me deixa assim, ó, possessa, é quando vocês pegam aquele monte de documentação, monta uma sacola e fala pro cliente, vai pra perícia e leva esses documentos. Ô, gente, a gente tá cansado de saber que a perícia médica dura 5 minutos se durar. Se durar. Como é que você pega um monte de documento e dá na mão do cliente para ele poder levar? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Você precisa separar os melhores documentos. Deixa esses documentos separados de ordem cronológica, crescente ou decrescente. Bonitinho, separado. Separe por patologias. Deixa essa documentação toda organizada para esse segurado. Patrícia, mas eu trabalho de forma online. Eu também, é aí que está o segredo. Obviamente, eu não vou te entregar tudo aqui, mas a gente montou um setor agora dentro do meu escritório de orientações de perícia, onde nós, de maneira online, separamos isso de maneira cronológica, organizada, treinamos, fazemos uma simulação de realização de perícia, igualzinho a gente faz para audiência. Já pensou nisso? Como esse cliente deve se comportar, o que ele deve falar, o que ele responderia sem treinamento e como ele deve responder com o treinamento que precisa. E foi a partir daí que tudo começou a mudar no escritório. Quando a gente criou procedimentos e a gente entendeu que era necessário ter procedimento de vestimenta, procedimento de horário de chegada, procedimento de aviso de ausência, procedimento de documentação, separação de documento, instrução desse cliente para ele saber como se comportar e falar com esse perito. Isso tudo é importante. Agora, dá até para voltar um pouquinho antes, pessoal. Como é que você está escolhendo a especialidade dos seus processos? E sim, eu estou falando aqui no judicial, porque lá no administrativo não tem muito o que ser dito. Não tem muito o que ser feito nesse momento. Aliás, até tem agora, pela possibilidade, inclusive as alterações que aconteceram agora no ano de 2023, da gente fazer o pedido com um documento médico. Tivemos algumas alterações que podem ou não ajudar. Eu tenho algumas questões bem definidas ou agora não tão definidas, mas com os benefícios de natureza temporária no administrativo com o documento médico e eu explico para vocês por quê. Porque isso daí traz alguns problemas para a gente lá no judicial. Ele não deixa a gente pedir com base nesse benefício, a gente não pode retroagir, não pode pedir a prorrogação dele e nem sempre o período que nós tínhamos até as alterações trazidas agora em 2023 era tempo suficiente e o intervalo que nós ficávamos aguardando entre um benefício e outro, o segurado ele ficava ali desempregado. E ficava sem nenhuma remuneração e não tinha como manter sua subsistência. E automaticamente ligava sábado e domingo, né? Para quem está aí ainda fazendo atendimento do próprio telefone, isso daí é um caos. Bom, pois é, pessoal, e isso é uma questão. Agora, se a gente já está falando lá no judicial, não, volta para cá ainda. Com isso aqui no administrativo, hoje, te possibilita fazer uma coisa, que é petição. Já que você está subindo aí os seus pedidos agora na via administrativa com documento médico, sobe também petição. Patrícia, mas petição para administrativo é óbvio. Enquanto você não tratar o seu processo administrativo com a mesma seriedade que você trata o seu processo judicial, você vai ter que continuar indo com as suas decisões indeferidas lá para o judicial. Mas imagine se você não precisasse do judicial. Imagine se as suas decisões elas já fossem suficientemente boas, positivas e suficiente, literalmente, no que se fala a quantidade na via administrativa. Você nem precisaria ir para o judicial. As suas questões sobre prazo seriam muito melhores. Mas eu oriento a você fazer recurso administrativo de benefício por incapacidade? E a resposta é não.
eu nunca te orientaria a fazer recurso administrativo de benefício por incapacidade, porque demora. Na maior parte das vezes volta negado. E na maior parte, quando não volta negado, você já tem uma DCB muito próxima da data que você ganhou o teu processo. Então, não orientaria. Mas, se você vai fazer alguma solicitação com documento médico, junte uma petição. Vamos lá para o judicial de novo. Presta atenção comigo aqui numa questão bem importante. Quando você vai instruir essa sua petição, um monte de coisa você tem que observar, na verdade até antes. Por exemplo, quando você está lá qualificando o teu segurado, qual que é a profissão que você está colocando? Desempregado? Ah, coloquei desempregado, porque é dono de casa? Não, é dono de casa, então. Ah, coloquei desempregado porque está desempregado agora. Não, mas qual que é a profissão que ele exercia antes? Porque, pessoal, se nós estamos falando de benefício por incapacidade, eu preciso demonstrar a incapacidade laborativa frente ao exercício laboral. Essa é a maior. É assim, ó, é a chave mestra do negócio. É a virada de chave, é a virada de ouro, é o ganho do seu dinheiro, cara. Tá aqui. Entender que o que dá direito ao benefício é a incapacidade laborativa frente ao exercício da atividade laboral. Se você coloca na tua qualificação que a pessoa é desempregada, ela está incapacitada para quê? Para ser desempregado? Qual capacidade que o desempregado tem que ter? Tá errado. Você tem que colocar a atividade habitual que ele exercia no momento que deixou de trabalhar justamente por conta da existência da incapacidade. Agora, se você está falando de uma pessoa que você está entrando com processo, que você não acredita na incapacidade, larga isso. Isso é uma das primeiras coisas que a gente fala lá no Mentoring. Só entre com benefício por incapacidade de incapacidade que você acredita, porque é um processo que nem sempre é rápido, dá muito trabalho, quase 200% das vezes você não consegue cobrar para dar entrada, é o momento mais frágil desse segurado, ele vai ficar te cobrando. Então, o mínimo que eu espero de você que entra com benefício por incapacidade é que você ganhe esse processo. E mais que isso, que você aprenda a transformar esse contrato em vários contratos. Como é que a gente consegue essa multiplicação de concessões e benefício por incapacidade de maneira tão genuína, pessoal? É simples demais. O benefício por incapacidade ele é o benefício que mais se renova dentre os benefícios previdenciários. Uma pensão por morte ganhou, acabou. Uma aposentadoria, a maior parte das vezes, ganhou, acabou. Agora, o benefício por incapacidade, não. As pessoas não gostam muito do auxílio incapacidade temporária, porque você tem que ficar pedindo. Mas você já parou para pensar que o seu esforço em conseguir o cliente, ele vai ser zerado? Porque uma vez que você conseguiu um benefício para esse segurado, não tem por que ele procurar outro profissional. Ele pode fazer isso com você, ele vai repetir isso com você e por inúmeras vezes você vai ficar fechando contrato, vários contratos com o mesmo cliente. E eu não estou nem dizendo da multiplicação desse cliente conhecer outros clientes ideais idênticos a ele para te trazer novos clientes. Eu estou dizendo do próprio processo dele. Pedir um auxílio incapacidade temporária concedido 6 meses, tá bom, em 6 meses nós vamos pedir prorrogação do processo para o senhor. Vai lá, deixa organizado, agenda online, agendou, apitou, prorrogação. Olha, seu fulaninho, já agendamos aqui novamente, a instrução é essa de novo, documentação, faz isso, nananã, de novo, prorrogado. Vai para o judicial, ganhei uma aposentadoria, tá bom, vamos verificar se a RMI está correta? Vamos verificar se esse auxílio incapacidade temporária que ele teve antes não teve alguma limitação lá em 2015 que trouxe qualquer prejuízo para a aposentadoria dele concedida agora em 2023? Será que realmente a incapacidade laboral só começou depois da emenda 103 de 2019, que foi quando foi convertido esse benefício, seja de maneira administrativa ou judicial? Patrícia, mas como é que eu vou descobrir isso? Gente, é muito simples. E agora, esse nosso encontro ele vai valer a pena. Se não valeu ainda, agora vai valer. Mas me conta depois se está valendo a pena esse encontro para vocês. Tem um documento maravilhoso que chama SAB, que é o Sistema Administrativo de Benefício por Incapacidade. É o laudo administrativo de todas as vezes que esse segurado submeteu uma avaliação pericial no INSS. E lá tem data de início de incapacidade, data de início de doença, o tipo da incapacidade, qual é o CID, se tem indicação para reabilitação ou não, se tem indicação para aposentadoria ou não, e talvez você até já saiba desse documento, mas você não está usando ele da forma correta. Você não está analisando isso da maneira correta. Você está olhando de maneira detalhada todas aquelas descrições do que foi falado na avaliação, de qual era o estado físico daquele segurado,
de quais foram as perguntas e as respostas que foram dadas naquele encontro. Tudo isso é muito importante. Tem uma parte dentro do nosso Mentoring, onde eu mostro para vocês incontáveis processos que a gente ganhou só juntando o laudo do próprio INSS. Sem juntar nenhum laudo que fosse, nossa, que laudo ótimo, do próprio segurado. Não era um laudo do médico que faz o tratamento e acompanhamento patológico daquele segurado. Era um laudo do próprio INSS. E aí, pasme, de realizações de atos periciais negados que ele já teve até aquele momento. Só que é o histórico inteiro daquele segurado. Então, se teve agravamento, se teve qualquer piora, se aconteceu uma melhora, se desenvolveu uma patologia nova. Uma coisa nova que vocês vão me escutar falando a partir de agora é muito cuidado com diagnósticos precoces ou com pessoas que acabaram de descobrir patologias graves, mas que estão muito no início. Por quê, pessoal? Nenhuma patologia tem um diagnóstico conclusivo desde o início. E é por isso que é tão importante a gente ter criado uma metodologia nova. Quem já me acompanha há mais tempo, ou quem já fez parte dos mentores anteriores, porque sim, a gente está indo para a 5ª turma agora e eu tenho alunos que renovam e vão estar na 5ª com certeza e participar da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª edição desse nosso encontro, porque obviamente vocês têm acesso a todos os conteúdos gravados de todas as turmas anteriores, todos os materiais de apoio que já foram utilizados, a porta aberta do escritório para tipo de precificação, modelo de contrato de honorários, as procurações que nós utilizamos, as peças e as estratégias que nós montamos dentro do escritório. Nós temos uma ação que ela é quase que da minha autoria. Eu acho que da minha autoria. Nunca escutei ninguém falando nada muito parecido, pelo menos não antes de eu falar. Mas ela é uma revisão de DIB. Essa revisão de DI e de DIB, ela virou uma coisa linda. Poderia ser uma ação de concessão, mas a gente nomeou ela de revisão de DIB e DI. E assim, olha, é tiro e queda. Até agora, a gente perdeu um total de 0 ações desse tipo de ação. Retroação de DIB e DI. O que a gente faz? Nós pegamos demandas com base em documentação médica particular, privada, do tratamento e acompanhamento patológico, para identificar como foi a evolução disso, porque vocês vão ter quase que virar médico, né? Quase que vir a caráter. Não tinha nem pensado nisso, mas é isso. Quase que virar médico aqui nesse momento, na hora de constatar essas existências de incapacidade e comprovar que elas realmente existem, para que você tenha direito ao benefício previdenciário. Quando a gente pega tudo isso na mão e vai fazer a análise, nós precisamos identificar como demonstrar isso da maneira correta. Quando você tem toda essa documentação em mãos, organizou, fez o seu pedido, entendeu essa incapacidade laborativa, você consegue fazer um milagre da retroação da DI e da DIB. Porque você consegue entender efetivamente qual foi o momento que esse segurado ficou incapacitado. E aí vem o lance do diagnóstico precoce. Pessoal, principalmente as patologias que hoje a gente mais é procurado, que são as patologias psíquicas. Ninguém de cara já é diagnosticado com bipolaridade. Ninguém de cara já é diagnosticado com depressão. Ninguém de cara já começa se cortando. Ninguém de cara já começa tentando suicídio. Ninguém de cara começa daí. Só que a pessoa começa com um anseio. Ah, é uma ansiedade. Ah, é uma coisa que eu não consigo trabalhar agora. Ah, e agora eu não consigo mais olhar o telefone. E agora eu não estou mais na rede social. E agora eu não consigo mais ir trabalhar. E agora eu não consigo mais falar com pessoas que eu choro e eu fico mais tempo dentro do banheiro. Quantos desses a gente não está atendendo agora? E será que você está conseguindo entender a mina de ouro que está chegando dentro do teu escritório, a possibilidade de transformação desse contrato em vários contratos e a forma correta de lidar com essa pessoa? Será que você está conseguindo de verdade identificar o direito ao melhor benefício e garantir a subsistência para essas pessoas que estão batendo na sua porta como talvez o último socorro que elas tenham? Que é uma outra parte da nossa advocacia. Aqui é pesado, eu sei. Mas a gente precisa começar a entender que é exatamente isso que a gente faz. A gente garante como suspiro único, na maior parte das vezes, dessas pessoas, a vida digna delas. E às vezes, a própria vida. Como a gente deve identificar isso na hora de fazer a solicitação? Trazendo exatamente esses elementos. Está no início do tratamento? Então não tem como ainda trazer ou traçar um diagnóstico conclusivo, uma data de melhoramento dessa incapacidade, quando essa pessoa vai ficar boa ou não. Não tem como traçar isso ainda. Todas as vezes que a gente está no início de tratamento, existem várias patologias, que é uma outra questão muito importante que vocês precisam prestar ainda aqui dentro
quando a gente avalia benefício por incapacidade, que é: Patrícia trocou o CID. Ah, mas ficou lá vários meses com o mesmo CID, depois de um ano um novo CID, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nossa, essa pessoa está fazendo tratamento tem 7 anos e ela, sem brincadeira, deve ter aqui uns 15, 20 CID. Tá bom, como é que você age diante disso? Você já parou para fazer um estudo médico real, sobre a conexão entre o desenvolvimento dessas patologias? Entender que talvez todos esses CIDs novos são desencadeamentos de patologias novas, da patologia principal lá do início, ou agravamentos dessa patologia, pessoal? O ouro tá aí, cara. E é assim que a gente consegue concessão todos os dias no escritório. Se posicionar, fazendo as sustentações orais que têm que ser feitas, montando os recursos que têm que ser feitos. Patrícia, é uma pergunta que vocês me fazem toda hora. Vocês manifestam de todas as fases do processo em benefício por incapacidade? O que vocês acham? Vamos entender fases do processo judicial de benefício por incapacidade aqui. Distribuição da ação. Intimação, para dizer o aceite da sua petição, e qual que vai ser a especialidade da sua perícia. Porque vocês querem contestar o perito lá na hora que o laudo já saiu e que tá ruim para você o laudo. Aí que o laudo saiu ruim, aí que você quer contestar. Tá errado. Ai, mas eu nunca consigo, nananã. Para, é técnica. Tá errado, o momento tá errado. Não é na hora que sai o seu laudo que você vai contestar a especialidade do perito. Você contesta a especialidade do perito no momento da intimação de quem será o avaliador pericial do teu ato. É esse o momento certo, galera, CPC. E aí você manifesta se você quer ou não manter esse perito. Próximo, possivelmente contestação da ANSS, que na maior parte das vezes só tem acontecido após a apresentação do laudo. Então aqui é outra coisa muito importante. Por quê? Você renasce a possibilidade de ter uma petição inicial colocada no teu processo. Você lembra que até a contestação você pode emendar a tua inicial no que for necessário. E, inclusive, no momento de manifestar a sua contestação, existe um negócio que a gente criou aqui no escritório, que é uma metodologia de escape para não perder processo, que é síntese do caso em tela no momento de manifestar a contestação. E se porventura a sua contestação só vir depois da juntada do laudo, você aproveita para compilar tudo aquilo que era importante que você deixou passar, ou se você tem processos agora, você está me escutando falar e você não avaliou nada disso, vai reavaliar para reescrever de novo, se está na contestação, junta um breve síntese dos fatos, coloca todas essas informações lá e traz isso desenhado. Vai identificar essa incapacidade, quando ela realmente nasceu, traz print do SAB, print de documentação correlacionada do tratamento privado desse segurado, contrapondo ele com o SAB, que foi o próprio INSS que analisou. Depois que a gente manifesta da contestação, possivelmente, se tiver aí no momento, você também vai manifestar do laudo. E aí existem formas de fazer isso. Impugnando, pedindo esclarecimentos, pedindo a troca do perito, pedindo uma audiência de conciliação para trazer os termos que são necessários daquele laudo em audiência. Eu duvido que você já tenha feito isso em algum processo da sua vida e não importa quanto tempo você tem de advocacia. Se você aí agora já pediu audiência para esclarecimento do seu laudo, você pode me mandar um direct agora que eu te dou aumento de presente. Não tem. Ninguém nunca pede. Talvez você nem sabia que exista isso no Código de Processo Civil. Que você pode pedir uma audiência para esclarecimento do teu laudo, galera. Que você pode pedir a substituição do teu perito se ele não respondeu as coisas que precisam. Ah, mas aqui é Juizado Especial Federal. Pois é, eu também trabalho com Juizado Especial Federal. E é assim que eu tenho concessão todos os dias. Depois que a gente passa por essa fase, tem a possibilidade de você não ganhar, que é a hora da sentença. Mas você pode recorrer. E aí entra a maneira correta de fazer um recurso de benefício por incapacidade, porque daí que o jogo muda. E precisa fazer a bendita da sustentação oral, mesmo que o meu processo esteja no método Patrícia Bonetti na hora do recurso, depende da demanda. E aí a gente precisa, inclusive, montar a estratégia certa, porque não basta só estar lá, bonitinho, cabelo arrumado, batom vermelho e bom blazer. Lá é técnica que conta. Na rede social, você faz prospecção do cliente de maneira com imagem certa para isso. Agora,
Na hora que você vai fazer a sustentação oral, o que vai contar se você ganhou ou não é a sua técnica, o teu nível e grau de conhecimento. Bom, pessoal, isso daqui é o que eu precisava falar para chamar a atenção de vocês, para mostrar para vocês com a caixa aberta do escritório como é que a gente faz tudo isso acontecer. Eu espero que de alguma forma tenha trago algumas reflexões para vocês. Dentro de benefício por incapacidade tem várias possibilidades da gente atuar. A natureza acidentária nesse momento e depois da reforma, né, que já daqui a pouco faz aniversário de novo, trouxe muitas possibilidades para a gente e para os segurados. A gente tem ação de concessão, de revisão, de restabelecimento. A gente tem ação de retroação de DIB, de DII, de reconhecimento de natureza acidentária. A gente pode fazer isso no administrativo, a gente pode fazer isso no judicial. Um cliente você pode trabalhar ele em média, no mínimo, 3 vezes, quando o assunto é auxílio em incapacidade temporária na via administrativa, caso você ainda não seja um advogado com AB e tudo, inclusive. Então, o benefício por incapacidade é para você também, que não é advogado ainda, mas que quer começar a monetizar em direito previdenciário e, obviamente, a se posicionar. Isso tudo é muito importante. Dentro do Mentor em Benefícios por Incapacidade, a gente separou tudo isso em módulos. E existem módulos práticos, módulos do atendimento, módulo da prospecção, carência, qualidade de segurado, identificação do direito, instrução de petição, manifestação, sustentação, audiências, tudo o que você precisa saber. Tem todos os módulos gravados e tem todos os módulos especiais que a gente vai trazer para vocês nessa nova edição, que são ao vivo e comigo. Então é o seguinte, a gente vai abrir agora para vocês, para eu mostrar como é que a gente faz isso dentro do escritório para ter concessão todos os dias. Vocês estão preparados? Então vem com a gente. Pronto, e agora a gente vai abrir para mostrar para vocês como é que funciona os processos aqui dentro do escritório Patrícia Bonetti. E aí vocês vão conseguir entender qual é a diferença da instrução de uma petição inicial, da organização do documento, legibilidade desses documentos, a manifestação dos laudos, o recurso e como ganhar, inclusive, é um dos casos que eu trouxe aqui, um reconhecimento de data de início de incapacidade em 2011. E aí existem todas as técnicas de efeitos declaratórios, efeitos financeiros, o que retroage, o que está cobertado pela prescrição ou não. E isso tudo a gente vai mostrar para vocês. Então, bora lá. Seguinte, o que a gente tem aqui na tela agora? 2 processos. Eu vou começar por esse daqui de natureza acidentária primeiro, tá bom? A gente vai falar primeiro sobre o processinho aqui de natureza acidentária. Bom, a gente tem, então, a primeira coisa que prestar atenção quando nós estamos falando de um processo de natureza acidentária, que a competência desse processo ela é diferente. Então, aqui é uma demanda que vai tramitar lá na Justiça Estadual, todos eles são processos reais, viu, pessoal? Então, vai ter dados aqui, vocês vão conseguir identificar absolutamente tudo para conseguirem ver que realmente é um processo real, tá bom? Então, vem aqui os dados da minha cliente ali, cortei. Ação de concessão de benefício de natureza de auxílio acidente de natureza acidentária. Qual é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, já de cara? É que é o seguinte, quando nós estamos falando de benefício por incapacidade, o nome da ação tem que ser o pedido exato que você está fazendo. Então, qual é o pedido que você está fazendo nessa sua demanda? Ah, eu quero fazer um pedido de restabelecimento de auxílio incapacidade temporário acumulado com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente na primeira DI fixada de auxílio incapacidade temporária. Esse vai ser o nome da sua ação. Patrícia, mas tá doida? Eu vou dar um nome de uma ação tão grande assim? Porque quando o juiz olhar para a tua ação, não vai estar lá escrita aquela coisa horrorosa de ação previdenciária. Ação de benefício por incapacidade. Tá, mas então são vários benefícios por incapacidade. Qual que você quer? O que você quer? Pede desde o seu pedido. Tem mais uma coisa aqui que de cara já vai impressionar vocês. Aqui, competência da Justiça Estadual, a toda a instrução que a gente tem, a informação sobre a justiça gratuita e aqui nós estamos falando do auxílio acidente, né? O famoso calcanhar de Aquiles, a demanda que quase ninguém pega. A gente está muito acostumado a atuar com auxílio incapacidade temporária, com aposentadoria por incapacidade permanente, mas auxílio acidente a gente não pega auxílio acidente. A gente não sabe atuar, a gente não sabe o que é acidente, não sabe caracterizar nas listas A, B e C, não consegue nexo técnico epidemiológico, não consegue comprovar nada que a gente precisa. Não conseguia.
No método vocês vão conseguir. Vem comigo. Primeira coisa importante, desnecessidade do prévio requerimento administrativo de auxílio acidente. Uma coisa boa que vocês têm agora é a decisão. Esse processo ele foi distribuído em 2022. Nessa data, nós ainda não tínhamos a decisão que nos permitia ingressar com o auxílio acidente na via judicial sem antes ter o pedido na via administrativa. E qual é o maior segredo dessa demanda? É identificar qual foi o momento real dessa consolidação de lesões que esse segurado sofreu. Porque a partir disso, você ingressa, e aqui é uma estratégia incrível, você ingressa judicialmente com o seu pedido de auxílio acidente, onde a DIB ou a DER, que é a data do início do benefício ou data da entrada do teu requerimento, vai ficar fixada lá na DCB, data de cessação do benefício do seu auxílio incapacidade temporária. E esse é o melhor dos mundos, que é o que aconteceu aqui nesse processo. Só que existem juízes nesse momento que estão julgando diferente e que eles querem o indeferimento do auxílio acidente. Precisa, Patrícia? Não, a gente já tem tema sobre isso. Não precisa. Obviamente, isso vai gerar uma discussão, vai ficar em recurso e, estrategicamente, o que você pode fazer? Um pedido paralelo de maneira administrativa do seu auxílio acidente, verificar se dá certo no administrativo. Se não der, você pode juntar esse indeferimento do auxílio incapacidade temporária anterior com o indeferimento desse auxílio acidente e pedir no judicial. Agora, se você não quiser correr o risco de perder essa DER antiga, você pode ingressar no administrativo. Olha se isso daqui não é a melhor estratégia técnica de auxílio acidente que você já escutou. Pega o teu pedido administrativo que não foi feito ainda, faz agora. Negou. Entra no judicial pedindo. Não junta um pedido alternativo, cumulativo ou subsidiário de reconhecimento da existência do direito ao benefício desde a cessação do auxílio incapacidade temporária. Pede só com base no seu indeferimento de auxílio acidente lá no judicial agora. Beleza? Fez o seu pedido, ganhou o teu processo, deu tudo certo. Ah, Patrícia deu, mas aí eu não vou ganhar dinheiro igual você vai ganhar nesse processo. Porque daqui 2011, né? Sabe fazer conta? Ah, mas sem prescrição. Sim, os últimos 5 anos. Dia atrasado, da data da distribuição da ação. Então, fixou lá em 22. Até finalizar essa ação sendo estadual, esse dinheiro vai sair lá para 25. Então, tá desde 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 anos de atrasado vai sair aproximadamente dentro desse processo. Vezes 13, anual, deve dar para ganhar um dinheiro. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Aqui dentro está o segredo. Conseguiu a concessão do seu auxílio acidente na via judicial com base no seu indeferimento administrativo? O que você faz agora? A ação do método. A revisão da DI. E depois que você já discutiu todas as situações, já passou pela avaliação, já fez toda a fase probatória, você vai entrar com a revisão de DI, pessoal. E aí você não tem que provar direito de nada, você não tem que provar fato de nada, você simplesmente vai pedir a desconsideração e a desnecessidade da realização de ato pericial. E tem vários desses aqui para mostrar para vocês. É que a gente ficaria aqui até semana que vem só para falar sobre isso. Você vai pedir a desnecessidade da realização de ato pericial e isso acontece. Eu provo para vocês. Tem inúmeros processos nossos que a gente consegue. Números não, todos que a gente pediu até hoje, incluindo o BPC. Pulo do gato, vou dar isso de adicional para vocês nessa nova turma do Mentoring, já tá lá. Vou dar isso de adicional para vocês porque isso é muito importante. Entender a desnecessidade do ato pericial. E aqui você só prova quando essa incapacidade realmente começou. E aí você já tem a concessão do seu pedido, fez o indeferimento administrativo, entrou no judicial, ganhou o pedido indeferido administrativamente lá no judicial. Ingressa com uma nova demanda, revisão de DI, sem necessidade de ato pericial e ganha isso daqui. Beleza? Mas essa daqui até que foi rápida, né? Distribuída em 22. Data da distribuição dessa ação. A gente só vai saber lá no final. TJ São Paulo não é um dos melhores TJs pra gente verificar processo. Não tem uma data aqui da distribuição dessa ação. Mas talvez lá no final a gente consiga identificar para vocês verem exatamente quanto tempo demora. Mas não se enganem, natureza acidentária, TJ São Paulo geralmente demora um pouco mais. Hoje eu tenho atuação de processos em todos os TRFs e TJs a nível Brasil. Graças a Deus a gente está presente já em quase todos os estados do Distrito Federal com processos
em andamento, não só de benefício por incapacidade, mas outros, mas é muito legal entender os benefícios por incapacidade em todos os cantos. Você começa a entender o que dá certo e o que não dá. Inclusive aqui eu trouxe um do Piauí, que vocês reclamam muito que não consegue, que perde, que não consegue manifestação de laudo, que não está conseguindo a atenção que precisa, e um de São Paulo. Porque é a maior TRF que a gente tem, na maior parte das vezes as acidentárias também são aqui do TJSP, tá bom? Aí vem aqui desnecessidade do prévio requerimento administrativo para auxílio acidente, tem toda uma formulação de pedidos e jurisprudências e a gente começa ali com os fatos. Quais são questões importantes que nós precisamos analisar e estruturar em fatos de benefício por incapacidade, pessoal? A autora possui 46 anos de idade, já que nascida em 11 de junho de 76, conforme vislumbra no seu CNIS e na carteira de trabalho emitida em X data, a autora já realizou atividades de ajudante geral e controladora de produção. Vocês viram que nos 2 primeiros parágrafos eu trouxe idade e atividade habitual e atividade já exercida. Não é por acaso. Aqui ainda é um auxílio acidente, é simples. Mas se fosse um auxílio incapacidade temporária, uma aposentadoria por incapacidade permanente, um acréscimo de 25% da grande invalidez ou o pedido de parcelas de recuperação, eu precisaria correlacionar a incapacidade, que eu ainda não falei qual é, com o exercício laborativo. E eu já estou falando de cara isso daqui. E eu já trouxe 2 elementos biopsicossociais. A atividade habitual, outras atividades exercidas, idade do segurado. Atualmente trabalha na empresa X, onde está desde 2002, no cargo X. Isso é importante pra gente, porque a gente está acostumado também a ficar atuando com essas pessoas que pagam o INSS para ter concessão de benefício. Mas existem casos como esse, para pedido de auxílio incapacidade temporária ou até mesmo aposentadoria por incapacidade permanente, ou nesse caso auxílio acidente, que vai trazer pra gente um desafio maior. Aqui a gente já sabe, o auxílio acidente ele tem natureza acidentária e comum, mas o caráter dele é indenizatório. Então não tem problema a pessoa estar trabalhando, porque aqui eu não preciso comprovar a incapacidade laborativa, nem temporária e nem permanente, vamos nos dizer dessa maneira. Eu preciso comprovar aqui alguma lesão permanente para o exercício da atividade laboral que ou impossibilite ou que possa exercer com algum tipo de redução ou esforço maior. Belezinha? Até aqui, ok? Beleza. E aí a gente vai sempre separar para trazer uma forma mais organizada para o excelentíssimo ler o nosso processo. Então, olha lá, do acidente de trabalho. E a gente vai discorrer sobre isso. Dia X, a requerente estava finalizando seu expediente na empresa da metalúrgica, realizando sua função de controladora de produção, quando foi convocada para cumprir hora extra. Entretanto, foi direcionada para outra função, qual seja operadora de máquina de prensa de pequeno porte. Vocês já começam a imaginar, né? Totalmente manual de chaveta. Durante a realização da atividade, o trinco da máquina quebrou, ocasionando a quebra da prensa que atingiu a mão do autor, esmagando diretamente o seu terceiro quirodráctico. Isso daqui é muito importante para a gente entender. Patrícia, mas o que é um quirodráctico? O que é um pododráctico? Como é que eu vou saber o que é falange distal, o que é falange proximal? A gente precisa entender disso. E é por isso que eu disse que aqui, no ganho de concessão todo dia, é técnica. A gente precisa compreender do direito previdenciário e do reconhecimento da incapacidade laborativa. Na ocasião, a autora foi socorrida e a gente conta ali todas as informações. Olha a mãozinha dela. Olha o que aconteceu com o dedo dela. E ali a gente traz todas as informações. Então, a mão da autora decepada, a documentação médica ao lado que demonstra exatamente isso que nós estamos provando. Vale ressaltar que a empresa empregadora emitiu o documento de comunicado de acidente do trabalho, mais conhecido como CAT, com a data de 9/3/2011, que comprova os fatos narrados na presente. É uma demanda distribuída em 2022 e de um acidente que aconteceu em 2011. Exatamente isso que vocês estão vendo. Isso é muito legal. Diferente dos benefícios por incapacidade, que são substitutivo de remuneração, que são os auxílio incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, pessoal, aqui como tem um caráter indenizatório, a gente não precisa se preocupar com documentação nova. Afinal de contas, o dedo da mulher não vai crescer de novo. Você não precisa se preocupar com inúmeros documentos. Demonstrou a existência, obviamente, de uma qualidade de segurado que garante para ela a proteção desse benefício. Demonstrou um acidente, comprovou que houve redução, não importa quando aconteceu. Inclusive, quanto mais longe, melhor, tá? E aqui a gente juntou o documento. Patrícia, mas aí você teve CAT, aí também fica fácil.
Ah, eu queria ver se não tivesse caixa, se não ia conseguir. Pessoal, eu consigo contar nos dedos da mão. Dessa só aqui, ó. Quantos processos de auxílio-acidente a gente consegue, Kátia? Todos os demais, eles são demonstrados, porque afinal de contas, na maior parte das vezes, aconteceu um acidente. Se aconteceu um acidente, a pessoa foi socorrida. Se a pessoa foi socorrida, ela tem um prontuário médico. Não é fácil, mas você consegue os melhores documentos para comprovação desse direito aqui. Tá certo? E ali a gente vai falou do benefício qual ela gozou, que foi o auxílio-doença, não é mais o problema. Vocês viram ali, ela teve apenas uma única decepação nesse dedo aqui. Trouxe um prejuízo para o exercício da atividade laboral dela? Trouxe. Vai incapacitar ela para exercer toda e qualquer atividade laborativa? Não. Depois do período de recuperação de afastamento necessário, que foi o que aconteceu com o auxílio incapacidade temporária, o que ela precisa agora é de um auxílio acidente. E é isso que você deixa passar no seu escritório todos os dias. Chega alguém aí, bem no pente fino, com o benefício de auxílio incapacidade cessado por 2, 3, 4, 10 vezes. E você só se preocupa em restabelecer esse negócio. Você não vai analisar se por conta de um acidente sofrido, ou uma queda, ou até uma patologia, uma doença que trouxe alguma restrição para ser segurado, ele ficou com alguma sequela de qualquer ato pessoal, que já gerou para ele o direito de gozar de um auxílio doença e que agora só está sendo negado, você não vai investigar para pedir esse benefício. Tem caráter vitalício. Só vai cessar no momento da aposentadoria, no momento do óbito do segurado. Vai integrar a renda mensal inicial para uma aposentadoria futura. Você vai conseguir precificar muito bem isso daqui. É acumulado com outros auxílios doenças, se porventura tiver qualquer nova patologia. Ou até o desencadeamento de alguma coisa, um agravamento desse próprio ato do acidente. Então prestem atenção nisso. É muito importante. A forma com que você se posiciona diante dos casos é o que vai fazer você ter resultado ou não. Aqui a gente está falando sobre a questão da reabilitação. Ela foi reabilitada para exercer outra função, qual seja líder de estamparia, na qual permanece até hoje. Então, tá aqui a prova, ela pôde exercer outra atividade, tanto é que ela foi reabilitada. Reabilitação profissional é outra coisa que vocês não pedem. E é um serviço maravilhoso para manter o bendito do auxílio incapacidade temporária por mais tempo. Ou, inclusive, a prova máxima que faltava, porque o teu segurado não tem dinheiro para pagar um especialista, ele não tem dinheiro para pagar um médico ou um exame que é muito caro, e aí você pede a reabilitação profissional que é custeado pelo INSS, e ao final da reabilitação eles não conseguem comprovar que esse segurado pode trabalhar. Adivinha? Bingo! Aposentou o cara, mas você não está usando. Você nem sabia que precisava criar tópico para isso. Nesse momento, se eu te pedir para criar um tópico de reabilitação profissional, você não vai saber fazer. Porque ainda nós não entendemos a correlacionar o benefício por incapacidade como incapacidade versus exercício da atividade laboral. E não é só atividade. Porque aqui, se eu estivesse falando de um benefício substitutivo de remuneração, falar só sobre líder de estamparia não seria o suficiente. Líder de estamparia é a profissão. Eu preciso falar sobre as funções dentro da profissão. Porque essas são as funções que não podem ser desempenhadas devido ao exercício dessa atividade aqui, por conta do desencadeamento dessa incapacidade que tem como efeitos colaterais X coisas. É assim que a gente ganha benefício por incapacidade. E aqui a gente continua falando. O que eu quero mostrar para vocês nesse processo é a instrução. Então, por exemplo, aqui é o quadro 8 do decreto 3048 de 1999, onde ele traz no ponto próprio do auxílio acidente, que talvez você não conheça ainda, lá tem quadros já pré-definidos exatamente essa situação. Redução da força da capacidade laboral funcional dos membros na situação de redução de força ou capacidade funcional da mão, do punho, do antebraço ou de todo membro superior em grau sofrível ou inferior de classificação de desempenho muscular. Patrícia, mas por que você não usou aquele lá, aquele da mão? Quem já viu as minhas mãozinhas desenhadas, né? Não usamos porque nesse caso não se enquadrava, mas o quadro 8 foi exatamente o que a gente precisava. Data do início do benefício que nós estamos solicitando, 1/6/2011. E aqui a gente tem todos os pedidos do processo, documentação, eu vou diminuir um pouquinho para não mostrar dados sensíveis. Arrasta lá para baixo, toda a documentação, ó, mais fotos. Documentação. Aqui é o juiz pedindo
para que seja intimado. E aqui, por exemplo, qual que é uma avaliação que a gente pede aqui nesse caso? Quem que é um perito ótimo para fazer essa avaliação para a gente? Perito especialista em perícia médica. Ou, melhor dos mundos, em meio ambiente laborativo, tá bom? Olha aqui, vamos lá ler o laudo para a gente finalizar esse processo para vocês entenderem a instrução. Ele faz aqui todas as análises, verificou a profissão dela, fez a análise, 17/11/22 foi a data que ele verificou ela em exame pericial, fez todas as informações, relatou sobre o acidente no dia 28/2/2021, fez a análise técnica dele, colocou aqui a mãozinha, escreveu sobre isso, considerações. O periciano sofreu acidente de trabalho em 28/2/2011, CAT do empregador na folha 37, espécie 91, natureza acidentária, folha 24. Há nexo entre seu acidente e a lesão. Essa é uma primeira questão que a gente tem que lembrar aqui na natureza acidentária. Tem que ter, obviamente, um nexo causal, e aí pode ser de várias possibilidades. Com causa, típico, com correlações, em etiner, não importa. A gente tem que demonstrar algum tipo de nexo causal entre o acidente, a lesão, a informação que está trazendo o afastamento desse segurado das atividades laborais e a atividade laboral. Beleza? Senão, a gente ganha auxílio acidente? Ganha porque tem natureza comum, mas não na acidentária. A consolidação da lesão é o que a gente precisa, é o que dá direito a esse benefício. O fato gerador, consolidação da lesão. Como sequela definitiva, a amputação parcial do dedo médio da mão direita e redução da força de preensão da mão direita. Não causa impedimento para a realização de sua função habitual, contudo, é mais árduo. Realizar sua função habitual é menor a tua produtividade. Há, portanto, redução da capacidade laborativa. E aqui é o ponto-chave da coisa. Pessoal, quando a gente vai falar sobre o ganho de auxílio-acidente, na maior parte das vezes na cabeça de vocês passa que a pessoa tem que ter ficado inválida. E não, você está confundindo o benefício. Isso daí, bem possivelmente, seria muito mais para uma incapacidade laborativa de uma aposentadoria. Aqui, você precisa demonstrar uma redução da capacidade. Apenas. E ele está analisando para habitual. Só que se a gente tivesse perdido, nós iríamos falar com base na atividade que ele exercia no momento do acidente. Porque se já houve a necessidade de uma reabilitação e ela saiu de estamparia para supervisora de outra classe, é óbvio que a atividade que ela exercia no momento do acidente, ela já não pode mais exercer. Teve ou não teve um tipo de redução de sua capacidade laborativa, uma readaptação, uma necessidade de reabilitação profissional. Só a partir disso daqui, cara. Se tiver qualquer consolidação de lesão, você já ganha um auxílio-acidente. Mas você fica aí brigando por auxílio-doença. Bora. Conclusão, a incapacidade parcial e permanente para sua função. A gente continua descendo, ele vai falar a data e daqui para frente, graças a Deus, deu tudo certo. A gente continuou com o processo, manifestamos, ó, manifestação, olha a coisa linda. Manifestação desenhada, a gente ganhou, mas mesmo ganhando você faz manifestação, é óbvio, a não sei que o INSS vai vir lá. Excelência, primeiramente vale destacar que a presente ação visa a concessão de benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho sofrido em X data, que resultou na redução da capacidade laboral. A autora gozou de auxílio-doença por acidente de trabalho no período X a X, onde a autarquia cessou o benefício e não fez a devida análise para avaliação da consolidação da lesão. Conforme o laudo pericial das folhas X do presente processo, o senhor perito evidenciou que a autora sofreu acidente no X data, que confirmou o que nós falamos, sendo realizada amputação parcial, com redução da força de preensão da mão direita. Você viu que a gente gritou? Não por acaso. Em suas considerações, o ilustre perito corrobora com as informações trazidas na inicial e no CAT. Existe nexo entre o acidente e da lesão, havendo consolidação das informações. A gente printa ali as informações que são importantes, coloca o que precisa e continua trazendo elementos, pessoal, para corroborar com o nosso pedido inicial desde o início, a fim de que a gente não perca isso numa possível manifestação do INSS que possa trazer qualquer prejuízo para a gente. Então, sim, vocês vão aprender que mesmo quando um laudo ele é positivo, a gente manifesta. Belezinha? Belezinha. Fecha esse processo, vem para esse daqui que eu quero mostrar uma coisa diferente para vocês. Esse processo ele não é de natureza acidentária, ele é de natureza comum. Aqui é a mesma coisa. Petição inicial de instrução desse processo. Opa, dados sensíveis de novo.
Pera aí, arrasta lá para baixo, documentação, bora lá. Aqui tem uma coisa diferente. Lembra que eu disse que a ação ela vai ter sempre o nome que ela precisa ter, né? Olha aqui, ó. Ação de restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio incapacidade temporário / aposentadoria por incapacidade permanente cumulado com reabilitação profissional. Por que de tanto nome? Porque é exatamente o que eu estou pedindo na minha inicial. Eu já estou dizendo para o juiz, quando ele pega o meu processo, o que é que eu estou pedindo aqui. Quando ele olha para o meu processo e ele olha para o seu, que está escrito benefício previdenciário, você acha que ele vai com mais anseio para análise, já sabendo o que ele deve esperar e onde ele deve procurar de prova para saber se você tem direito ou não no processo de quem? Se pergunte isso. Vamos lá, ver mais algumas coisas aqui. Uma outra coisa bem importante é da cessação administrativa indevida desse benefício. Aqui, pessoal, a gente pode falar da cessação, a gente pode falar do indeferimento e sempre tem que ter esse posicionamento de trazer por que a negativa do INSS está errada. Afinal de contas, todas as vezes que a gente ingressa com uma demanda judicial no INSS, contra o INSS, aliás, é porque de alguma maneira a gente acredita que o INSS errou. E, gente, para mim não faz sentido nenhum as pessoas que ingressam com demanda contra o INSS e não têm uma preliminar do porquê o indeferimento do INSS. Tá errado. Porque só aqui talvez você já desconfigure tudo o que você precisa e você já faça todas as demonstrações e provas que você precisa para ganhar a sua demanda. Então, olha lá, da cessação administrativa errada. O autor requereu seu benefício de auxílio incapacidade temporário, X, em 29/10/2018. Foi concedido em data tal e permaneceu ativo até X data. Excelência, a cessação do benefício do segurado se deu de forma errada pela autarquia, visto que ele requereu a prorrogação do seu benefício em X data e esse pedido foi concedido. Entretanto, o prazo de cessação do seu benefício foi no dia do resultado do ato pericial. E aí a gente vai ali falando algumas coisas sobre esse caso. Colocamos que foi deferido, colocamos a informação do seu pagamento deve ser mantido até X data, quando foi que ele fez essa avaliação, isso tudo é importante. Às vezes o segurado vem com benefício negado e a gente não vê se foi negado por qualidade de segurado, por carência, por não constatação de incapacidade, às vezes vai até deferido. Às vezes constatou incapacidade, você vai para o judicial pedindo perícia e você perde. Aí depois você olha e você fala, nossa, mas no administrativo foi negado porque falou que precisava de carência, mas aí eu recorri da isenção de carência, aí eu ganhei a isenção de carência no judicial, mas eu perdi porque não constatou incapacidade laborativa, sendo que era só você ter pedido a desconsideração da perícia. Porque o seu fato não era pericial, era de direito. Presta atenção nisso. E aqui a gente começa a discorrer, olha lá, do indeferimento administrativo. Tá vendo? E eu vou lá dizer que não concordo com o indeferimento administrativo e vou expor porque eu não concordo. Coloco todas as informações, aí eu começo com os fatos. De novo, data, a idade que o autor tem, quantos anos ele tem no momento. Conforme já mencionado nos autos, percebe-se que o histórico de benefício por incapacidade desse segurado é vasto, visto que o primeiro benefício concedido, conforme CNIS, é de 2018. Vale ressaltar que o caso em tela é um tanto quanto peculiar, merecendo assim uma análise pormenorizada desde a elaboração dos fatos e juntada de documentos, até a designação da especialidade pericial, a fim de que no final tenha a proteção social do qual esse segurado necessita. O autor foi durante toda a sua vida, durante toda a sua vida foi exercendo a atividade de consultor de vendas, sendo responsável por fazer. O que a gente faz nesse momento? Explica o que um consultor de vendas faz. Porque aqui, diferente do anterior, eu não estou mais pedindo um benefício que tem caráter indenizatório. Eu estou pedindo um benefício de caráter substitutivo de remuneração, porque ele não pode exercer atividade laborativa. Então, eu preciso demonstrar aqui quais são as funções dentro da atividade que ele exerce. Você sabe o que um consultor de vendas faz? Não. E por que o juiz tem que saber? Por que você não escreve para ele o que o consultor de venda faz? Uma pessoa que trabalha com a máquina retroescavadora. A pessoa que trabalha com trituração. A gente precisa descrever, pessoal. Para que na hora de manifestar de um laudo, fazer uma sustentação oral, de recorrer, a gente tenha argumentos. E que não seja só um jus esperneandi, entende? O autor fora diagnosticado em meados de 2015. Aí a gente coloca qualquer patologia, porque, nesse caso, a incapacidade decorre de uma doença, na maior parte das vezes. Patologia que pode ser definida como? Também explicou qualquer patologia que ele sofre. Ainda o quadro clínico foi decaindo dia após dia e resultou em uma cegueira de ambos os olhos.
CID, ou seja, o autor está incapacitado de forma total de enxergar, o que desde então incapacita de forma total e permanente para toda e qualquer atividade. Tendo em vista que todas as dificuldades que possui em seu dia a dia, até mesmo para realizar tarefas simples, como, por exemplo, tomar um banho, fazer suas refeições e até mesmo se locomover, é óbvio que encontra-se inapto para exercer toda e qualquer atividade. Vocês entenderam? Porque eu preciso falar com o segurado? Preciso entender quais são as dificuldades dele, inclusive no dia a dia? E aqui a gente começa. Vocês viram que a gente grita na parte importante. Não consegue exercer, não pode exercer de maneira total, permanente, não exerce mais nenhuma atividade laboral. Listei todas as patologias que esse segurado tem em todos os CID dele e olha o que está aqui. Um print do SAB. Olha a consideração do SAB, pessoal. A incapacidade laborativa e sem perspectiva de recuperação. Haja vista a idade e o diagnóstico, estado atual e o prognóstico. Sugiro o LI conforme o artigo 43 do decreto regulamentador de benefício. Isso daqui é muito importante. Muito importante. E a gente precisa olhar. Outra coisa muito importante que vocês precisam olhar lá no finalzinho do SAB de vocês é esses dois pontos. Olha que coisa perfeita. Quando eu digo que tem casos que eu não preciso de outros laudos, que eu só preciso de documento do próprio INSS que está fazendo prova contra si, só aguardando a gente ir lá pegar e ganhar, é disso daqui que eu estou falando. É exatamente disso que eu estou dizendo. Aqui, nesse caso, nós temos duas informações. Resultado, a incapacidade laborativa, porque sempre eles constatavam incapacidade laborativa, e tem sugestão para aposentadoria por invalidez e a resposta é sim. Será que você está olhando esse SAB direito? No último Mentoring, eu tenho um depoimento de uma aluna que ela ganhou 30 mil reais com um único processo, porque tinha essa palavrinha de sim ao invés de não aqui, ó. Sugestão de aposentadoria por invalidez? Sim, ela bateu com isso no judicial, ela conseguiu converter e dentro do valor que ela tinha cobrado, porque óbvio, ela aprendeu a cobrar. Ela falou, Patrícia, ainda bem que eu já estava no Mentoring. E eu não tô mentindo não, eu tô falando real. Ela tinha aprendido a cobrar no momento certo, ela fechou o contrato certo, com o processo certo, com a pessoa certa. Ganhou a conversão da aposentadoria por invalidez e em um processo que não durou 8 meses, ela ganhou 30 mil reais. Vocês acham ainda que a técnica não vale a pena? Que sair atuando e fazendo o que você está fazendo vai tirar resultado. Vem. Além da incapacidade supramencionada, ainda se encontra frente a todos os riscos sociais, principalmente no que se refere à hipossuficiência financeira. Residindo sem nenhum centavo mensal, não exercendo nenhuma atividade, tentando manter sua própria subsistência com a ajuda de terceiros e com muita dificuldade. Olha a reabilitação profissional. Patrícia, mas como é que você vai pedir reabilitação profissional de um cego? Não vai pedir. É exatamente esse o ponto. A gente já vai se antecipar e trazer essa informação. Trouxe a informação da reabilitação profissional, mas eu disse que nesse caso é impossível que ele exerça qualquer tipo de outra profissão. Mas coloquei aqui à disposição do excelentíssimo. Se ele achar que consegue exercer alguma outra profissão que com reabilitação profissional custeada pelo INSS ele consiga exercer, tá tudo bem. Por isso, uma vez constatada a invalidez, é esse o benefício que deve ser concedido desde a data do pedido administrativo. E aqui a minha inicial, toda a documentação médica acostada, vou diminuir também para a gente conseguir arrastar aqui para o final. Olha aqui o SAB dele inteiro. Se você não analisou o SAB, pessoal, no momento de entrar com a sua ação, analisa no processo. O INSS agora junta um dossiê em todos os benefícios da pessoa com deficiência e benefícios de incapacidade assim que você ingressa com a sua demanda. Com esse SAB em mão, você tem acesso a absolutamente tudo que você precisa. Então tá aqui, ó, todas as informações. Se você não fez isso de maneira preventiva, faz isso agora. Talvez há tempo antes da contestação, ou de você juntar isso junto com a sua manifestação de laudo, isso é bem importante. Contestação do INSS, vocês sempre vão me ver contestando. Aqui, ó, contestou, juntou dossiê. Processo longo, não muito, mas longo. Manifestação nossa aqui da contestação do INSS, sim, a gente sempre manifesta. Só não quando a genericona, daquelas de 76 folhas, aí não precisa porque ele realmente não traz nada, mas não sendo, a gente manifesta. Lá está o laudo e aqui está a nossa manifestação do laudo. Opa! Aqui está o laudo, né? Laudo pericial, todas as informações que ele colocou aqui do nosso segurado, colocou o diagnóstico que ele possui, conforme nós tínhamos trago. Olha aqui já de cara, o que ele colocou?
Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciando é de natureza permanente ou temporária, parcial ou total? Total e permanente. Olha, você quer deixar um previdenciarista feliz, além, é óbvio, se for uma mulher, dar uma bolsinha pra ela? É dizer que ela ganhou uma incapacidade total e permanente. Aí você quer deixar ela mais feliz ainda? Desce. Data provável do início dessa incapacidade, 2017. A gente consegue demonstrar, sempre com documentação médica boa, pessoal, exatamente o que a gente quer. Continua aqui o nosso laudo e a gente vem, faz manifestação de novo, mesmo com base em tudo que a gente tem. Fixamos aqui todas as informações que nós queríamos de 2017, 2018, tudo que nós tínhamos, trazemos de volta e adivinha o que veio? Proposta de acordo do INSS. Assim que sai o laudo, proposta de acordo, sempre saibam analisar proposta de acordo. Aqui, nesse caso, inclusive, tem pegadinha, mas isso daqui eu só vou te revelar lá dentro do Mentoring. Já te entreguei coisa demais aqui, né? Aliás, me conta uma coisa. Valeu a pena estar aqui comigo agora? Acredito eu aí, né? A gente vai liberar no domingo. Talvez você esteja aqui comigo no domingo de manhã. Valeu a pena? Tá valendo a pena o seu domingo ter começado comigo? Já dá para mudar algumas coisas pro atendimento que você vai fazer amanhã, na segunda, lá no seu escritório? Na hora que você for entrevistar o teu cliente, na hora que você for se posicionar na hora de manifestar de um laudo, na hora que você for passar para as pessoas que estão trabalhando com você como elas devem instruir os benefícios por incapacidade a partir de agora? Acho que valeu, né? Vocês acham que sim? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante nesse processo. Aqui a gente juntando liquidação de sentença. Os valores, inclusive acho que está com prazo nesse processo. Ah, esse processo foi um processo interessante, pessoal. Eles ofereceram proposta de acordo, vocês vão aprender isso daqui lá no Mentoring, e a gente fez uma petição de oposição à proposta de acordo com uma contraproposta. Vocês vão aprender a fazer contraproposta de benefícios do INSS aqui com a gente. E aí eu fiz uma contraproposta para o INSS. O excelentíssimo, para variar, não viu, e talvez nem o estagiário dele, e veio uma sentença homologando o acordo, mas eu não aceitei o acordo. Eu fiz uma contraproposta. O que a gente fez? Embargou. Aí a gente embargou dizendo que a gente não tinha aceitado. Aí o que a gente ganhou? A anulação de sentença. É outra coisa que vocês vão aprender por aqui, viu? Eu já falei para vocês que vocês podem me chamar de CEO do resultado ou anuladora de sentenças, né? Com o fundamento certo, a gente anula todas as sentenças de incapacidade que têm passado com irregularidades. Anulamos essa sentença, retornou o processo, enfim. A gente ganhou a demanda aqui do momento que nós fizemos a solicitação, conforme vocês estão vendo aqui. O porquê que ele mudou a data? Ah, Patrícia, mas é que mudou a data, ficou para 2025, porque ele recebeu o benefício. Aqui a gente recorreu novamente, porque o que eu quero, nesse caso agora, não é mais que ele reconheça pra gente, pessoal. O que eu quero que vocês entendam em casos como esse é exatamente essas informações que vocês precisam ver. Entender o processo como um todo. Entender esse 360 do benefício por incapacidade, e é exatamente isso que eu estou esperando vocês aqui amanhã para ensiná-los. Assim que vocês entram no Mentoring Benefício por Incapacidade, pessoal, vocês já têm turma 1, 2, 3 e 4 totalmente liberado. Todas as aulas gravadas, todas as aulas estão atualizadas e, além disso, vocês têm um encontro da turma 5 exclusivamente comigo. Tá rolando um sorteio aí porque a gente é muito bonzinho, né? Então, alguns primeiros inscritos, além de tudo que vocês vão aprender em benefício por incapacidade para saber como ter resultados como esse, melhores do que esses, porque é o mínimo que eu espero de vocês. Vocês ainda vão concorrer a uma mentoria individual comigo para falar sobre os seus casos e ter a minha opinião do que você está errando e como você pode melhorar aí dentro, do seu jeito, com a sua equipe ou com a sua eu-equipe, que tá tudo bem também. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que benefício por incapacidade é, sem dúvidas, o grande divisor de água da qualidade de uma prestação de serviço que nós temos com os advogados previdenciaristas. Todo mundo diz que ganhar benefício previdenciário tá simples, né? É óbvio, se você tem uma aposentadoria por idade com uma pessoa com 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição, vai bater, vai ganhar. Agora, fazer isso daqui, às vezes com 1 ou 2 únicos laudos, com uma única possibilidade disso daqui ser positivo, aí fica diferente.
Eu tô esperando vocês para mudar os seus resultados. Porque tudo isso que foi falado aqui, vocês assistiram aí nos últimos dias, nos stories, vocês viram até que o INSS já tá me caçando, né? Cuidado, vai que o INSS me caça, não dá tempo de eu treinar vocês. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, isso daí não vai acontecer. Mas mais de 600 advogados já passaram por mim aqui. Alguns grandes nomes, que eu inclusive acredito que vocês conheçam, que dão inúmeros treinamentos hoje. E eu fico muito feliz que são filhos do Mentoring. Esse é um apelido carinhoso que eles deram. Eles mudaram a vida deles. E eu tô esperando você para mudar a sua vida também. Se você achou que isso fez sentido, que é isso, que benefício por incapacidade é algo que você gosta de atuar, que faz sentido para você na atuação e que tá faltando realmente algumas das coisas ou tudo que foi falado aqui aí na sua atuação do dia a dia, eu tô te esperando amanhã pro Mentoring Benefício por Incapacidade, turma 5, para mudar a sua chave, para virar os seus resultados. Vem com a gente.